Semana de muitos dados, com agenda extensa e talvez o fim da paralisação do governo americano. Isso e mais agora no nosso Morning Call 10/11 de 2025. Sejam bem-vindos, bom dia a todos. Mais uma semana em curso por aqui, eu também, Max Braga, sempre trazendo informações para o início do seu dia. Bom, vamos lá. Vou começar falando já de Brasil, né? Aqui o dia sempre começa na segunda-feira, a semana sempre começa na segunda-feira com o Boletim Focus. Então, isso é importante, ele vai trazer os dados, na verdade já saiu na hora que eu estou gravando esse vídeo, a gente vai entender esses dados no dia de amanhã, para a leitura mesmo, né, do mesmo, né? Também começa com a leitura também da ata do Copom. Esse documento vai detalhar melhor qual foi ali os componentes que levaram à decisão de juros pelo Banco Central. E na sequência, o foco recai na terça-feira, às 9 horas da manhã, no IPCA, os dados do IPCA, os dados de inflação brasileira, isso é importante sempre. E o mercado acompanha se o indicador confirma a tendência de queda. Vamos ver, né? 0,48 de alta foi o último número em setembro e o acumulado nesse momento está em 5,17 em 12 meses, bastante alta. Na quarta-feira também o setor de serviços às 9 horas mostrará o seu desempenho da principal atividade do PIB do país, vem sustentando inclusive o crescimento econômico. Na quinta-feira, a atenção se volta para o varejo às 9 horas também e a produção de veículos às 10 horas. Ambos são bastante relevantes ali para medir o fôlego da economia brasileira, assim por se dizer. Na sexta-feira, então, antes da gente falar do dia de hoje, os mercados internacionais, principais índices norte-americanos registraram um comportamento misto. O Dow Jones fechou em alta de 0,16, S&P 500 0,13, enquanto a Nasdaq teve uma queda de 0,21. Aqui no Brasil, o pregão foi de alta de novo na sexta-feira, sustentando aí os recordes de bolsa, 0,47% de alta, 154.064. E na sexta-feira, os destaques, então, de alta ficaram com Marfrig 5,86 e Petrobras 4,83. E os de queda ficaram com Cogna 6,93 e PetroRecôncavo também 6,93, tá bom? Bom, os índices futuros, então, no dia de hoje, já falando agora do dia de hoje, operam em alta nessa segunda-feira, mundo afora, inclusive, com a possível fim, com o possível, né? Com o possível fim do, da paralisação do governo americano. Então, parece que estamos chegando lá, nós não, né? Eles, democratas e republicanos, chegando a um consenso. O Senado aprovou por 60 votos a 40 uma medida processual para dar andamento ao projeto de lei. Então, a votação final ainda não foi marcada, mas parece que as coisas vão caminhar por lá, né? Com a reabertura do governo por lá, a gente vai ter acesso a dados importantes, como de emprego e etc., vários outros dados que, nesse período de fechamento, os dados privados acabaram ficando um pouquinho divergentes e deixa todo mundo ali sem muita direção. Dow Jones Futuro, então, opera em 0,22, o S&P Futuro 0,75 e a Nasdaq Futuro 1,29. Os mercados da Ásia Pacífico fecharam ontem aqui, né? Hoje lá, em alta, também após aí o tombo da semana passada, que foi um tombo grande, né? Preocupações em relação ao aumento da avaliação, a alta das avaliações das empresas de tecnologia, especialmente falando de inteligência artificial. E os dados da inflação da China também vieram um pouquinho acima das expectativas. Inflação ao consumidor por lá ficou de 0,2 em relação ao ano anterior, e a inflação ao produtor apresentou uma queda menor do que esperada, né?
Então caiu 2,1, era esperado 2,2. Meu Deus, esses números aqui no Brasil, hein? Mas enfim, para lá são números divergentes, né? Xangai então fechou 0,53 de alta, Japão 1,26, todo mundo positivo, tá? Hong Kong 1,55, Índia 0,43 e Austrália 0,75. Pela Europa, os mercados europeus no momento operam com ganhos, todo mundo ali na esteira do otimismo com a reabertura do governo, da paralisação, né, do governo americano. Então, o estoque 600, 1%, todo mundo também no positivo. Estoque 600, 1%, Alemanha 1,39%, Reino Unido 0,50%, CAC na França 0,97 e na Itália 1,29, tá? Para fechar então o dia de hoje, na nossa manhã, preços do petróleo sobem devido também à esteira do otimismo aí da reabertura, perdão, do governo americano, e isso também, esse impasse, né, pode terminar ali por impulsionar a demanda de maior consumo mundial de petróleo. Então os preços sobem hoje, o petróleo Brent, referência para nossa Petrobras, zero opera nesse momento, né, com alta de 0,93 a 64 dólares e 22 centavos o barril, e as cotações do minério de ferro na China recuaram pela segunda sessão consecutiva, pressionada ainda pela demanda chinesa, que vem se mostrando bastante fraca. Então, lá na Bolsa de Dalian, ele fechou quase perto do 0 a 0, 0,07, com sinalzinho negativo. Para fechar, então, de verdade, o Bitcoin, então, sobe agora 1,34% aos 105 mil dólares 964, tá bom? Vamos lá então, marcha na segunda-feira, pessoal. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, comente as notícias. Gravei um vídeo aí para o final de semana, ficou no ar, falando um pouquinho sobre a minha percepção de entrar ou não entrar na renda variável nesses patamares de recordes. Se tiver interesse de assistir, vai lá, assiste lá, tá bacana. Vou deixar um cardzinho aqui ou aqui, para vocês conferirem, tá bom? Um forte abraço a todos, bom início de semana a todos. Nos vemos amanhã aqui no Morning Call. Um abraço. Tchau.